Olá, você que está vendo na área do aluno, a gente está começando aqui a aula de hoje. A aula de hoje é a parte de investimento em renda fixa. Vou fechar aqui. Investimento em renda fixa, parte 2 de 3. Na aula de hoje eu vou falar sobre CDB, debêntures, LCI, LCA, LH, ouro, como fazer para investir nessas coisas e por que investir, por que não investir, o que eu pago, qual taxa eu pago. Vou falar sobre isso, então vamos começar a dividir a tela aqui, vou até tirar meu óculos. Eu tô desacostumado de gravar, tô gravando de óculos, tá saindo reflexo. Vamos lá, vamos começar então. Para quem perdeu a aula da semana passada, eu recomendo muito que vá na área do aluno e veja essa aula, porque a aula da semana passada, eu estava acompanhado da Arquisa na aula da semana passada apenas. É uma aula que ela tem toda a base de investimento. Então tá lá, CDB, o que é um CD, o que é o CDI, o que é Selic, o que é uma taxa de juros, o que é inflação, IPCA, tem tudo lá, tudo. Tá bem simplificado mesmo. E de lá eu peguei os conceitos e dividi como fazer investimento em poupança, que é o mais simples de todos, chega a ser intuitivo, e investimento em renda em títulos do governo. Então falei de Tesouro Selic, Tesouro IPCA, nota, falei tudo lá. Tudo lá, dá uma olhada lá, eu acho que vale super a pena. E eu falei um detalhe lá que foi muito importante e passei rápido por ele, que é a chamada marcação a mercado. Bicho, isso daqui tá dando um problema danado agora com a Selic caindo. A Selic caiu, né? A Selic foi de... Há um tempo atrás estava 6,5, foi até 2, agora está 2 e pouquinho. Então, assim, a Selic é a taxa, né, pela qual boa parte dos seus investimentos, gera o CDI, né? Boa parte dos seus investimentos é lastreada, né? Eles rendem de acordo com o CDI. E esse CDI está muito próximo da taxa Selic. Quando a gente cai, acontece uma diferença, né? Acontece um problema ali. Mas vamos lá, vamos começar do CDB primeiro. CDB mais fácil, antes de falar da marcação mercado. O que é o CDB? Pensa comigo, galera. Um banco, né? O que um banco faz? O banco vende dinheiro. Ele empresta dinheiro para a gente a uma taxa de juros. Só que esse banco ele tem que captar dinheiro de outros clientes para que ele consiga passar esse dinheiro para frente. Como é que ele capta esse dinheiro? Por meio do CDB, que é um produto no qual o banco ele vende esse produto para você, te pagando uma taxa de juros e você compra dele. Então, por exemplo, eu vou comprar um CDB pré-fixado com rendimento de 10% ao ano, 5 anos. Então, ao final de 5 anos, eu sei quanto eu vou receber, né? E aí o banco está me pagando 10% ao ano. Ele pega esse meu dinheiro que eu botei nele lá para pegar esse papelzinho, que é o CDB, e ele passa para outro cliente com taxa de juros de 12% ao ano. Ele ganha 2% nisso. Essa diferença entre quanto ele ganha e o quanto ele vende chama spread. E os bancos ganham dinheiro fazendo isso por meio de spread. Né? E aí tem o seguinte: quando um banco ele vai vender um papel dele para você, cliente, você pode comprar ou não. Né? Você olha lá, banco Zé das Couves, né? Eu gosto de Zé das Couves. Banco Zé das Couves. Poxa, vou comprar do Banco Zé das Couves? Depende, né? Eu não sei se esse banco é bom, se tem credibilidade. Vai que esse banco quebra e leva meu dinheiro. E aí os bancos eles dependem da credibilidade do cliente, né? Até para você pegar empréstimo, até para ele conseguir vender os CDBs dele. E aí teve uma coisa muito interessante, né? Que é o FGC. Eu falei sobre o FGC, o Fundo Garantidor do Crédito, na última aula. O FGC ele foi criado até para proteger esse tipo de produto. Então o CDB ele é protegido pelo FGC, lembrando que a 250 mil por CPF por banco, né, por instituição, e no máximo 1 milhão a cada 4 anos. Então, se o seu investimento é menor que 250 mil, você comprou um CDB e o banco que vendeu o CDB quebrou, o FGC vai devolver o seu dinheiro. E isso é maravilhoso, isso é uma proteção muito boa para que você possa comprar até mesmo de bancos muito pequenininhos, muito baratinhos. Né? E aí, vamos lá, galera. Você pode comprar um CDB de acordo com o seguinte, né? Ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. O que é isso? Pessoal, o pessoal que está aí na aula, né? O Dayan e a Ana, a Arquisa estava semana passada. Vocês sabem o que é CDI? Vocês sabem o que é IPCA? Vocês têm uma ideia?
Eu vi a aula na área do aluno também. Boa. Ana viu? Eu tenho uma noção, Felipe. Então, beleza. Então, vamos embora. Então, o pré-fixado é aquele que você entra, você sabe assim, olha, eu vou ganhar tanto ao final daquele prazo. Então, eu tenho um prazo de, vamos dizer, 3 anos. Ao final de 3 anos, eu vou ter X% que vão chegar e acabou. Está bem definido, é pré-fixado. Está fixado no início do contrato, o quanto você vai receber no final. O pós-fixado já é diferente. Então, por exemplo, se eu não sei, cara, eu não manjo nada de economia, não sei como a taxa de juros vai se comportar, se ela vai cair, se ela vai subir, se ela vai descer, cara, eu invisto num pós-fixado, porque aí é muito mais seguro. Ele está atrelado ao CDI, ele está atrelado ao IPCA, né, que é da inflação, e aí a gente consegue ver o quanto ele flutua. Se ele vai muito, por exemplo, o CDI subiu muito, poxa, ele vai junto com o CDI, ele sobe muito. Ou é abaixo do CDI, ele cai junto com o CDI. Então, por exemplo, você pega um pós-fixado lá de 120% do CDI, como eu já tive alguns pós-fixados de 121%, 124% do CDI, e o CDI está ali, subiu, ele sobe junto. Desceu, ele desce junto. É muito seguro. Eu tive um do banco BMG, não é fazendo propaganda de banco nenhum, pelo amor de Deus, que era atrelado ao CDI, era 121% do CDI, e foi o que pagou meu casamento. Por quê? Porque eu tirei lá no vencimento certinho e estava rendendo bonito ali, recebi bonito. Ótimo, maravilha. Então, eu tinha uma ideia de que estava seguro. Ele não ia perder dinheiro, nem eu ia deixar de ganhar se o CDI subisse. Né? Mas o pré-fixado, para quem tem Tesouro Selic aí, para quem tem pré-fixado, já viu o seguinte. Por exemplo, você compra e você sabe que no final aquele dinheiro vai render X. Só que às vezes você abre no meio do caminho, você abre o seu saldo e você vê que seu dinheiro negativou, cara. Então, se o dinheiro valia 10 mil, está valendo 9.890. Você fala assim, como assim? A renda é fixa, é pré-fixado. Como é que o dinheiro diminui? Essa é uma notícia ruim para você. Existem 2 tipos de marcação do dinheiro. E eu vou explicar isso para você. Existe a marcação na curva, que é de acordo com a curva sobe, ele marca. Mas tem um ponto que é extremamente importante, que é a chamada marcação a mercado. E desde fevereiro de 2002, o Banco Central falou assim, olha, marcação a mercado é o modo como a gente ajusta, como a gente define o preço que está algo. Por que isso? Porque o Brasil, em 2002, teve o ganho de um presidente de esquerda. E aí o pessoal desesperou, o pessoal do mercado falou assim, cara, calma aí, vou vender tudo, vou fazer... A gente fala assim, não, olha só, já que a gente vai ter um presidente de esquerda, a gente vai ajustar de acordo com a marcação a mercado. E a marcação a mercado, ela é ajustada diariamente. Então, diariamente, aquele papel que você comprou, aquele CDBzinho lá, aquele Tesouro Selic, ele é ajustado de acordo com a taxa daquele dia. E aí, existe um fenômeno, que é o seguinte, uma cota não pode valer mais do que a outra. Não pode, né? Se você tem uma cota valendo mais do que a outra, os caras têm o mesmo papel, mas um vale mais do que o outro, você não tem o mesmo número de pessoas no fundo ganhando a mesma coisa. Então você tem o que a gente chama de transferência de riqueza. Para não ter a chamada transferência de riqueza entre cotistas, esse fundo reajusta o valor. E eu vou explicar de maneira muito simples para vocês, tá? De acordo com os juros subindo ou com os juros descendo. Porque vocês podem usar isso até para ganhar dinheiro com tesouro, às vezes. Tá? Ou para ganhar dinheiro com CDB pré-fixado de liquidez diária. Você pode ganhar dinheiro com isso. Então vamos lá, pessoal. Eu botei 2 exemplos. Num dos exemplos, eu peguei R$100. E aí botei num CDB aqui que rende 12% ao ano. Um pré-fixado de liquidez diária. E aí eu botei ele para render um mês. Tá? Em um mês, naquele mês, no dia 15, o Copom se juntou, falou assim, o Comitê de Política Monetária, né, se juntou e falou assim, não, a Selic vai valer 24%, subiu muito. Pum! Caramba, bizarro. Ótimo. Naquele um mês, o cara que comprou por R$100, ele tem no fim do mês 15 dias de rendimento com 12% e 15 dias de rendimento com 24%. Show de bola? Maravilha. Então ele vai ganhar 2,2. Ele vai ganhar 0,5% em 15 dias e depois ele vai ganhar 1% em 15 dias. Certo?
Beleza? Então, no final do mês, a cota dele vale 101,50. Estou tirando aquelas 0,000 ponto alguma coisa que tem dos juros compostos. Estou tirando isso, tá? Vamos dizer que vale 101,50. E o cara que comprou a 100, só que com 24% ao ano em 15 dias, ele ganhou 1%. E aí, no fim do mês, a cota dele vale R$101. Ué, o que aconteceu? Os dois têm o mesmo papel, só que um está valendo muito mais que o outro. Pode isso? Vamos dizer que esse cara aqui tire, no final desse mês, ele tirou 101,50 valendo papel, o outro vai tirar 101? Depende, às vezes o fundo eram só os dois. E aí o fundo tem R$202,50. Quando o cara tira 101,50, quanto o outro vai tirar? 100,50, ele vai perder dinheiro. E isso é chamada transferência de riqueza. Isso não pode acontecer. E aí, para proteger em relação a isso, quando a taxa de juros vai para 24%, os R$100 desse cara aqui que comprou no início cai para 99, 98. Para quê? Para que ele rendendo 24% nos 15 dias, valha no final do mês a mesma coisa de quem comprou naquele dia. Entenderam a lógica da coisa? Então você não pode ter uma cota valendo mais que a outra. Eu vou falar de uma maneira ainda mais simples agora. Um exemplo que eu pensei de uma maneira tentar ser mais didático. Eu compro um título que vale R$766 com rendimento de 10% ao ano em 3 anos. O resultado final disso será de R$1.000. Beleza? Beleza, ótimo, Felipe. O rendimento final vai ser de R$1.000. É um pré-fixado. Eu sei que no final eu vou ter R$1.000. Fechou. Acabou. No final eu vou ter R$1.000. Se eu só tirar no final, eu tenho R$1.000. Mas vamos dizer que nesse meio tempo, eu, Felipe, preciso tirar esse dinheiro para gastar com outra coisa. Eu preciso dessa grana porque meu carro quebrou, preciso investir um dinheiro. Legal. Só que a taxa de juros, vamos dizer que a taxa de juros foi para 12% ao ano. Pensa o seguinte comigo. Se aqueles R$766 continuarem rendendo, só que agora 12% ao ano, em 3 anos você vai ter mais que R$1.000, não é verdade? Então, se você vai ter mais que R$1.000 antes do contrato estipulado, o que eles fazem? Eles descem o valor do preço unitário, do preço da unidade, do preço do papel que você comprou. Então, vai ser, por exemplo, R$750 com rendimento de 12% ao ano, porque vai dar R$1.000 ao final de 3 anos. Tá didático? Entenderam? Ô Felipe, resumindo, a gente só se mete com pré-fixado se tiver a certeza que só vai tirar no dia que é para tirar, né? Porque se tirar antes é prejuízo. Mais ou menos. Agora eu vou dar a dica do pulo do gato. Se a taxa de juros cai, você se dá bem. Então, por exemplo, quem tinha um pré-fixado aí para 2025, vamos supor, né? E ele consegue tirar antes, e agora em 2020, ele comprou com a taxa 6,5, agora está em 2, o que acontece? O dinheiro, vamos dizer que ele botou R$766, né? Vou até falar do exemplo daqui. Ele rendendo 6% ao ano, como era a taxa Selic quando eu comecei a investir lá em 2017, 2016, rendendo esses 6% ao ano, ele ia dar X no final. Só que rendendo 2% ao ano, ele não dá X ao final. Então o que tem que fazer? Tem que subir o preço dele. Então o cara pode ter investido R$800. Agora ele tem lá 1.000 e blau. Por quê? Porque ele precisa de 1.000 e blau para aqueles 2% renderem aquele valor no final que foi contratado de pré-fixado. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu comprei um título valendo R$766. Os juros caíram para 8%. Pensa comigo, para em 3 anos atingir R$1.000, eu não posso ter R$766, porque senão não vai atingir, os juros caíram. O preço unitário vai ter que ser de R$807 para que em 3 anos eu tenha R$1.000, entendeu? Então o preço do seu papel sobe. E aí você pode vender esse papel. E aí você ganhou dinheiro. E ganhou bem. Às vezes ganhou mais do que você ganharia na bolsa, por exemplo. Então, se você tem certeza de que a taxa de juros vai cair, você pode comprar um pré-fixado e vender antes, que você vai ganhar dinheiro. Olha que legal. Sacou, Arquise? Ficou claro? E você acredita que num curso que eu tô fazendo de Servas tem explicado isso? Eu não tinha entendido ainda.
Agora eu entendi. Que bom, cara. Fico feliz demais. Porque o Serbazi, ele fala, não, marcação a mercado é a taxa do ativo. Cara, assim, eu tive muita dificuldade para entender com o Serbazi. E ele, ó, eu amo esse cara. Eu tenho o livro dele aqui, ó. Investimentos Você fez Inteligentes. também o curso dele? Não fiz o curso. Eu li o livro dele, né? E tudo que eu leio no livro dele e eu acho que eu não consegui entender perfeitamente ou completamente, eu procuro em outras fontes. Então, eu leio blogs magnéticos, eu leio blogs financeiros, eu procuro. A BTG Pactual tem um blog muito bom dessa parte financeira, e aí eu vou vendo isso, para tentar entender melhor essas coisas. Ele é bom, mas é verdade. Ele às vezes fala de um jeitinho que a pessoa não entende. Porque é aquele negócio, ele é um educador financeiro, né? Mas ele é um educador financeiro que, como ele não está muito tempo lidando com o público geral, não sei, ou no dia a dia, ele não entende as dúvidas do público geral. Cara, eu sou o público geral. Quando o cara fala para mim assim, olha, pela marcação a mercado você pode perder dinheiro num pré-fixado de liquidez diária, ele está falando grego para mim. Para ele é muito simples o conceito, mas para mim é muito grego. Então eu tenho que ir lá olhar o que é marcação a curva, marcação a mercado. Marcação a mercado é isso. E como é que funciona? Pô, dessa forma, dessa forma. Então, para mim, é muito mais fácil entender a dúvida que talvez vocês tenham, porque é a mesma que eu tenho. Fico muito feliz, cara, que você tenha entendido, Arquísia. Que legal, que legal. Muito bom. E aí, galera, tem o seguinte, pensa comigo. O banco, ele está vendendo um papel para pegar dinheiro com você. Ele tem que vender um número X de papéis. Vamos dizer que ele tem que vender 1000 papéis. Cara, papel vale R$300. E ele tem que vender esses 1000 papéis para pegar o dinheiro dele e emprestar, pegar o dinheiro para ele e emprestar para outras pessoas. Imagina se você chega lá e compra os 1000 papéis dele. Ó, vou comprar os 1000 papéis. Ele vai virar para você e falar assim, poxa, eu consigo fazer uma taxa mais atrativa. Por quê? Porque aquele cara, ele pode comprar tantos 1000 papéis desse banco, quanto comprar 600 desse banco, 400 de outro banco, etc, etc. Então, quanto mais você investe no CDB, mais atrativa fica a taxa, porque você diminui o trabalho do banco de captar recurso. Você joga mais dinheiro na mesa, e o banco não precisa ficar catando um monte de investidores. Então, por exemplo, os melhores CDBs que eu peguei, o máximo que eu cheguei de investimento aí foi 100 mil. O melhor CDB que eu peguei foi de 25 mil. Foi melhor que um de 50 que eu tive acesso. Por quê? Porque ele era um banco menor, precisava de mais gente e o mínimo era de 5. Quando eu joguei 25 na mesa, eu consegui uma taxa legal. Foi 24 mil que eu investi. Então, assim, você consegue ver que quando você vai fazer uma aplicação de uma só vez, ou é melhor. Por quê? Tem gente que fala assim, não, vou investir no CDB, mas eu vou comprando CDBs todo mês. Cara, não vale a pena. Se for fazer isso, faz isso num fundo. Porque cada vez que você compra um CDB, você compra uma cota diferente. Você não está comprando a mesma cota. Ele não rende da mesma forma. Até porque um está mais tempo. Eles rendem da mesma forma, mas não está mais tempo. Não se soma. E aí, conforme rende, aqui rende em cima de R$200, aqui rende em cima de R$400, ao invés de render em cima de R$600. E seria o melhor para você. Então, é vantajoso para investir de uma só vez, entendeu? Porque se eu particiono, os juros incidem sobre a parte particionada e não sobre o total. E eu perco dinheiro. Não perco, né? No rendimento não é tão bom assim, certo? E tem uma outra alternativa que é o RDB, não é Rebelde, não é RBD, não é aquela banda mexicana do SBT, não é isso. O RDB é dado pelos bancos, geralmente. E, cara, é um papel, é um ativo, um produto melhor, geralmente, do que o CDB, só que você não consegue resgatar antes do fim do prazo. Então, os bancos eles mandam muito para investidor qualificado, mandam muito para ofertas específicas, para investidores específicos. Quando você chega a um nível X de capital, você começa a receber mais ofertas. Por exemplo, eu, quando cheguei perto de 50 mil, ganhei um COI. Aí abriu a oportunidade de um COI relativamente bom para mim. COI nunca é bom, galera. Não investe em COI, não, tá? COI é furado. Mas eu investi lá na época e errei e aprendi. Agora estou aqui para dividir isso com vocês. Né? Com o certificado de operações especiais, não invisto em COI é furado. E aí, na época, eu falei, poxa, olha, abriu para mim, que eu sou investidor qualificado para esse tipo de papel. O RDB, ele abre para investidores qualificados.
E lembrar o seguinte, o CDB ele é protegido pelo FGC, isso é maravilhoso, vocês podem comprar o CDB do Banco Zé das Couves, porque vai estar protegido. Só que na hora que você vai tirar no final, você vai pagar o imposto de renda da tabela regressiva e o imposto de operações financeiras, que é o IOF. Lembrando que duas coisas muito importantes. Primeiro, o IOF ele incide sobre os rendimentos do primeiro mês de investimento. Então, passou de um mês, você não paga mais IOF. O IOF é zero. Show? Beleza. E o imposto de renda, Felipe? O imposto de renda ele é regressivo. Então, começa com 22,5% e vai descendo. Né? 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. Ele desce a cada 6 meses, de modo que depois de 2 anos você vai pagar 15%. Certo? Cara, eu gosto muito de CDB. Eu gosto porque o CDB ele vai rendendo em cima do montante total, não é igual fundo, né? Fundo, você tem um come-cotas do fundo, então toda vez que ele come a cotinha dele ali, você perde aquele dinheiro que iria render. É diferente do CDB, que o CDB está rendendo lá. Então, eu particularmente sou um entusiasta do CDB, eu gosto bastante. Eu gosto de CDB pós-fixado para quem é mais conservador. E esse pré-fixado é o seguinte, meu amigo, ou você sabe que os juros vão cair, ou você tem a paciência de esperar até o final. Ponto. Ponto. Não sejam loucos. Existe gente que é muito doida. Tem esses pré-fixados diários, de liquidez diária, que todo dia o banco recompra de você, né? Eu acho muita doideira. Tipo assim, você tem que saber direitinho quando você vai vender para o banco, quando você não vai vender. Porque se você vende numa marcação a mercado como aquela que eu falei lá em cima, vamos dizer que a taxa de juros subiu muito, agora está em 2%, vamos dizer que da louca aí vai para 12%, aquele teu dinheiro vai virar merreca. Aí você vai vender para o banco vai comprar de você a merreca e você vai, entendeu? Vai perder dinheiro. Então, cuidado com a fase que você está da curva. Show de bola, galera? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Esse aqui é um produto que antigamente era muito passado para investidor qualificado. E agora está começando a ter um pouco mais de popularidade. Às vezes a gente até consegue pegar umazinha por aí, né, dando bobeira. E é um produto relativamente legal porque ele paga bem. São as debêntures. Vou explicar para vocês o seguinte. Como as empresas crescem. Vocês já pensaram nisso? Galera, vocês médicos, já pensaram o seguinte, como é que uma empresa cresce? O que vocês acham? Fala aí para mim. Eu nunca nem tive a curiosidade. Cara, a empresa ela cresce da seguinte forma, né? Vender mais produto, conseguir mais dinheiro, investir mais na própria empresa, crescer o preço do produto ou vender mais produto ainda. Então, tudo que entra na empresa, quer dizer, os gastos dela, né, os gastos com matéria-prima, tem que ser menor do que o lucro, do que a receita ao final. E é isso que dá o lucro, né? O lucro é a receita menos o gasto, menos o investimento feito para que você venda aquele produto. Legal? Beleza. Só que às vezes, cara, a empresa não tem dinheiro para fazer o gasto inicial, para vender o produto, para ter receita, para conseguir reduzir e ter lucro. E se não tem isso, o que a empresa precisa, né? Até para crescer de uma maneira saudável? Ela precisa se endividar. E como é que ela se endivida, né? Esse equilíbrio fino da empresa. Agora vocês entendem por que eu fui CEO da empresa aí, né? Esse equilíbrio fino ele funciona da seguinte forma. Eu posso pegar empréstimo de um banco, e o empréstimo de um banco ele tem uma taxa de juros geralmente alta no Brasil. É difícil você pegar um empréstimo de banco com taxa baixa no Brasil, tirando aqueles fundos que servem para isso, né? Aqueles bancos que servem para isso, que servem para investimento na infraestrutura brasileira. Tirando isso, você vai pagar taxas de juros altas, certo? E aí, você também tem uma outra alternativa, principalmente quando sua empresa é grande, que é vender, pegar empréstimo dos clientes. Como assim, Felipe? Exatamente. Eu pego um papel da minha empresa, eu pego minha dívida lá de 100 mil da empresa, corto em 100 papéis, cada papel de R$1.000, e eu vendo para o cliente. Olha, você tem um papelzinho de R$1.000. Eu vou te pagar uma taxa de juros de 6% ao ano. Então, depois de um ano, ele vai ter seus R$1.060. Beleza? Tranquilo? Por que para a empresa isso é bom? Isso é bom pelo seguinte. Primeiro, ele vai pagar um juros menor do que ele pagaria para o banco.
Segundo, ele pode ter várias estratégias, ele pode vender uma conversão para ações, ele pode ter estratégias mesmo de mobilização desse capital. Ele vai pagar menos do que pagaria para o banco e ainda assim ele vai pagar a mais do que o CDI geralmente para o cliente. Então é atrativo para o cliente, é bom para o cliente e é bom para a empresa e é bom para o banco também, porque o banco gera isso, né? O banco gera esse produto. Então é bom para todo mundo, é bom para todo mundo. A questão é, para ela vender esse papel, ela tem que ter muita credibilidade. Por quê? Porque debênture não é protegida pelo FGC. Então, por exemplo, vamos dizer que a Zé das Couves Calçados gera debêntures para conseguir dinheiro. A Zé das Couves vendeu 10 debêntures de 100 reais. Né? Eles têm uma dívida de R$1.000. A empresa Zé das Couves está bombando. E aí você comprou seu papelzinho está lá na sua mão, você fala assim, tá, vai render 10% ao ano, ótimo, eu vou ganhar um dinheiro com isso. E Zé das Couves faliu. E aí? Meu amigo, ficou com o teu papel, chorou. Acabou, é isso. Então você tem que investir em empresas que tenham credibilidade, que tenham saúde financeira, né? Você não vai investir numa empresa qualquer. E aí, o que elas fazem com esse dinheiro que você pegou, você emprestou a eles, né? Em troca de um papel que vai te render juros. Eles pegam esse capital, esse dinheiro que você deu para eles, investem na linha de produção e vendem os produtos mais caros, gerando capital. E aí aumenta a capacidade de gerar receita. Então, por exemplo, vamos dizer que a Nike precise, supondo, né? Nike precise de R$1.000. Ela vende um debênture de R$1.000. Beleza, pegou ali, pega esses R$1.000, investe na produção de tênis e vende o tênis a R$1.200. A pessoa comprou aquele tênis, eles ganharam R$200 em cima. Beleza? É isso. É isso que as empresas fazem. Se for menor que um ano, é conhecido como nota promissória, não é debênture. Debênture é se for maior que um ano. E você paga o imposto de renda de tabela regressiva, exatamente igual ao CDB lá, quando você, sobre os lucros. Então, em 2 anos, 15% dos lucros. Né? Você vai pagar aí. E acontece em valores maiores, sendo opção para grandes investidores e fundos, geralmente investidores qualificados, essa questão das debêntures. Agora está ficando um pouco mais popular e a gente está tendo um pouco mais de acesso. Eu vou partir para ouro aqui com vocês. Cara, quando o nosso amigo Silvio Santos falava R$1 bilhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, ninguém entendia no show do milhão. O pessoal falava, cara, Silvio Santos é um imbecil, por que ele está falando que vale mais do que dinheiro? Porque realmente R$1 milhão em barras de ouro é muito mais seguro. E dependendo da fase de mercado que está, vale mais do que dinheiro. É muito simples. É simples assim. E é muito mais seguro para mercado turbulento. Então, para longo prazo é maravilhoso. Para curto prazo, você pensa, o cara ganhou R$1 milhão lá em barras de ouro. Só que o cara é um duro e ele vai vender aquelas barras de ouro a curtíssimo prazo. Ele pode até perder dinheiro nessa transação. Entendeu? Ele pode perder dinheiro. Mas se o cara for segurar a longo prazo, aquele R$1 milhão em barras de ouro que vale mais do que dinheiro, vai realmente valer mais do que dinheiro. Olha que interessante. Que maneiro. Podem, né, valer mais do que dinheiro. Não estou dizendo que vale, mas podem valer mais do que dinheiro. Então vamos lá. O ouro, ele é um ativo físico. Então, por exemplo, vamos dizer que você compre ouro. O ouro no mundo é X. Né? Um dia o ouro acabou. Acabou, não tem mais ouro. Não tem mais de onde tirar o ouro. Tá? O ouro é um ativo físico. Aquele ouro que você tem na mão, ele vai valer. Ele vai valer bem. É tipo ter um quadro do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci morreu, não tem mais como produzir. Então ele é um bem finito. Então aquele lá que você tem, ele vai começar a valer ainda mais. Então ele é um ativo físico, ele tem um limite máximo de existência. Não é igual o dinheiro. Um banco central pode fazer moeda. Não, ele é um ativo físico, está ali. Ele vale X. Claro que, por exemplo, a extração de ouro é feita em Minas e depende de um clima específico para extração. Legal. Então está chovendo muito lá naquela região que tira ouro. E aí aquele ouro está valendo menos, está valendo mais porque está mais difícil conseguir ouro. Então ele tem a ação das intempéries do clima, né? O preço flutua. Só que, cara, ele é muito seguro, ele é muito estável. Então ele serve como segurança, como lastro, quando a gente está com o mercado turbulento. Muitos bancos usam ouro como sua segurança, seu porto seguro.
Só qual é o problema disso, né? Ele tem baixa liquidez. Como assim? Lembrando que na aula passada eu falei sobre liquidez. Liquidez é a capacidade de transformar aquele número na tela em dinheiro na tua mão. Então você tem um monte de papelzinho de ouro. Se transformar aquilo em dinheiro na tua mão é difícil, porque você precisa de gente que queira comprar aquele ouro. Então, por exemplo, se você, cara, você começou a investir semana passada, você tem 40 mil reais lá, e você quer comprar ouro. Cara, olha só, calma, vai devagar. Por quê? Porque não é bom para quem está começando. Porque você não sabe quando vai precisar de dinheiro. Se você não sabe quando vai precisar de dinheiro, você vai acabar vendendo esse ouro a preço de banana, porque você vai precisar de liquidez. Você vai perder dinheiro. É isso que acontece com a galera. Perde dinheiro, entendeu? Então não é bom para quem está começando. Só que ele é bom para longo prazo e para estabilidade. Então vamos dizer que eu tenha 100 mil reais e eu queira estabilizar 40 mil reais ali. Eu pego 40 mil, compro em ouro e seguro. Seguro. Ele é estável. Tudo bem que você jogando nos gráficos de longo prazo, pegando livros americanos, jogando nos gráficos, você vai ver que índice de bolsa rende mais do que ouro. Nos últimos anos todos, assim, rende mais do que ouro. Só que o ouro, ele é seguro. Então, ele é para estabilidade. Não é para você render. Legal? Ele é para estabilidade. E ele é estável, ele é legal. Só que, poxa, você pega às vezes, por exemplo, eu estava vendo num blog, há pouquíssimo tempo isso, eu estava estudando quanto é que estava o valor do ouro na época. E era assim, era 170 reais o grama. Hoje, o ouro está valendo 250 gramas. O ouro está valendo o grama R$ 318,92. Então, quer dizer, teve um ganho, né? Se você tiver 1 grama de ouro daquela época, hoje vale mais que 1 grama de ouro. Então, rendeu bem. Rendeu bem. Né? E aí, você tem 3 formas de negociar pela sua corretora. Você quer comprar o ouro, você pode comprar pela corretora. E são 3 contratos. Um contrato padrão, que é de 250 gramas de ouro, que no momento está valendo, na data de hoje, chat, tanto, deixa eu ver aqui. Abri o chat aqui, rapaz. Aí. A gente tem que vender ativamente, não é como um pré-fixado e um pós-fixado, que ao final do tempo você recebe quando vender. Calma aí. O ouro a gente tem que vender ativamente, não é como um pré-fixado e um pós-fixado, que ao final do tempo você recebe quando vender. Não é, Ana, você tem que vender ativamente. Então, por exemplo, você não sabe quanto ele vai render. Ele é um ativo, ele é um papel que está na tua mão. Então, por exemplo, eu tenho essa moedinha. Essa moedinha ela pode render ou não render, ela pode ficar estável. Entendeu? Eu posso vender essa moedinha depois por um preço maior. Vamos dizer que, poxa, o número de moedinhas no mundo caiu. Então aquela moedinha está valendo mais. Poxa, eu posso vender mais caro. Mas eu posso vender mais barato. Vamos dizer que o número de ouros aí, de moedinhas, de medalhinhas subiu e a medalhinha está valendo mais nada. Ela cai. Então, eu não sei quanto ao final do tempo que eu tenho esse ouro eu vou conseguir vender. Eu não sei. Mas a gente sabe pela história que ele é um ativo, ele é uma commodity, né? Ele é um produto que tem valor muito estável. Respondi a sua pergunta, Ana? Respondeu. Show de bola. Tem o contrato fracionário 1, né, que é de 10 gramas de ouro. Hoje está valendo 3.189,20. E tem o fracionário 2, que é de 0,225 gramas. Está valendo R$ 71,75 hoje. Legal? Ouro, então, é algo que eu falo o seguinte. Ouro, eu nunca investi em ouro. Por quê? Porque eu não cheguei na fase de investidor para investir em ouro. Eu nunca cheguei a ter o capital que eu julgo necessário para investir em ouro. Beleza? Então, desses produtos todos que eu estou falando para vocês, é o único que eu não investi. Eu nunca investi em ouro. Já investi em LCI, já investi em LCA, já investi em debênture. Em ouro eu nunca investi. Certo? Vamos lá, pessoal. Esse daqui é um dos meus favoritos. Por que ele é um dos meus favoritos? Cara, esse investimento ele é muito legal. Ele é muito legal. E eu sou da galera que pegou esse investimento saindo do valor muito alto. Era tipo assim, só para investidor qualificado, era carão. E agora você pega uns LCIs, uns LCAs com um valor mais acessível. Cara, é muito maneiro. Por quê? Vamos lá, como é que funciona isso? Né? Letras hipotecárias, LCI ou LCA. Vocês vão ver mais, eu creio, pelo menos né, nos últimos anos, quando eu estava acompanhando, eu via mais LCI ou LCA. O que é LCI? Letra de crédito imobiliário. E LCA é a letra de crédito do agronegócio. O governo, ele gera isso com os bancos, por meio dos bancos,
para que o dinheiro se mobilize para esses setores. Então, por exemplo, cara, eu estou tendo um crescimento de uma cidade e eu preciso investir no mercado imobiliário daquela cidade. Cara, eu vou gerar muito LCI, letra de crédito imobiliário, as pessoas compram, entra capital, eu faço imóveis, vendo os imóveis e pago os LCIs das pessoas que compraram. É triangular, entendeu? E o mais maneiro disso tudo é que não paga imposto de renda. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Vocês não sabem o quanto é triste. No final do CDB lá, que você esperou, daquele pré-fixado, você olha lá e você conta o dinheiro, você faz assim, caraca, vai vir esse dinheiro, vai vir X, e bate aquele imposto de renda maldito de 15%, pá, dá um soco no teu dinheiro, e teu dinheiro desmorona. E aí você vira anarcocapitalista, fala assim, cara, imposto é roubo, imposto é roubo. Por quê? Porque foi um imposto que é o certo de bater, mas você não estava contando com ele, porque você, garotamente, não prestou atenção nisso, né? Eles não falavam para você quanto ia ser o negócio. Mas o LCI, LCA não, cara. LCI, LCA, eu lembro quando eu botei o dinheiro no LCI do Banco Original, se não me engano, e eu fiquei esperando. Lindo, eu via o quanto ele ia bater lá, e quando ele bateu, eu recebi aquele dinheiro inteiro. Era tipo, eu investi 10 mil, recebi, vamos dizer, 10.220 reais, mas eu sabia que ia vir perto daquilo ali, e era lindo, e não tinha imposto de renda. É maravilhoso. Adoro quando não paga imposto de renda. Eu sou diferentemente do que parece, eu sou um cara que paga meu imposto direitinho, tá, galera? Mas o imposto de renda, cara, desse investimento aí, ele não come o investimento. Isso é maravilhoso. Então, calma aí, vamos lá, o chat, deixa eu ver aqui. Precisa declarar imposto de renda do CDB ou os outros? Então, você não declara, Arquísia, não precisa declarar ativamente, mas quando você for tirar o dinheiro, o imposto é abatido diretamente na hora que você tira o dinheiro, na hora que você realiza. Então, quando você for realizar qualquer um desses aí, você vai pagar um imposto. Você pode declarar no imposto de renda, mas você vai pagar o imposto. Então, a liquidez do LCI e LCA é alta. Cara, quando eu comprei, tinha prazo. Era um pós-fixado com prazo. Então, não precisei ver liquidez. Tá? Se eu te falar, Ana, que a liquidez é alta, eu não sei. A resposta é não sei. Depende. Mas você pode buscar verificar se existe isso. Eu posso até procurar para você se existe isso, né? De vender o LCI, vender o LCA. Eu não sei mesmo. Mas eu creio que a liquidez seja alta pelo seguinte fato de que você não paga imposto. Os investidores gostam. Porque o que seria a liquidez, né, quando você tem um produto? É você conseguir vender para outra pessoa que queira comprar aquele produto. E LCI e LCA são produtos muito bons. Então, eu creio que caso seja possível vender, eu não sei, tá? Eu vou ver para você e te passo. Eu posso até passar para vocês todos, vou botar lá no grupo. Caso exista isso, a liquidez vai ser alta. Não tenho dúvida disso. Legal? Deixa eu ver. E aí, né, lembrar o seguinte, se for PJ, né, se você não for pessoa física, for pessoa jurídica, você vai pagar o imposto de renda em tabela regressiva, mesmo na LCI, mesmo na LCA, mesmo na letra hipotecária. E aí, uma coisa que eu sempre vi em filme americano, e eu demorei a entender, eu fui entender coisa de anos, né, e que eu gosto de dividir com vocês, é o que é uma hipoteca. Porque às vezes a gente pensa letra hipotecária, hipoteca. Cara, hipoteca é muito simples. Você pega uma casa sua, quitada, e você pega dinheiro emprestado do banco e deixa a sua casa como garantia. Isso é uma hipoteca. Legal? Se você não paga o dinheiro emprestado, o banco toma a tua casa. Ponto. Isso é hipoteca. Simples, né? LCI e LCA não. Eles são alienação fiduciária. Como assim? O banco ele precisa de dinheiro para quitar o imóvel do cliente e o cliente paga ao banco juros altos. Então, por exemplo, eu compro um LCI do banco X a 10%. Esse banco pega esse dinheiro, quita o imóvel do cliente, quitou a casa do cliente, pum. O cliente vai pagar para o banco com juros altos. Entendeu como é que é? Ele pega do nosso, quita o imóvel, quita o carro do cliente, no caso LCA, LCA, né? Quita o empréstimo, quita o negócio lá que o cliente quer e quita a casa, e aí o cliente paga a esse banco, certo? E antigamente, cara, quando você ia comprar LCI, LCA, ele era muito caro. Era muito caro, era coisa tipo 100 mil para você conseguir investir na LCI, LCA. Agora não, você consegue uns LCIs aí bem atrativos, bem legais,
E eu recomendo agora que vocês fiquem de olho como o dinheiro está curto, o dinheiro está com uma taxa de juros baixa, os bancos estão botando CDBs com juros mais altos, com CDIs com maior porcentagem de CDI, entre outros. Então, começa a procura bem antes de investir o seu capital, porque está tendo boas ofertas de CDB, está tendo boas ofertas de LCI e LCA. Legal? E, além disso, o vencimento é variado e tem rendimento atrelado ao CDI/Selic. Então, esse que eu comprei era 111%, eu acho, da Selic. Lembrando que não incide imposto de renda, então, no final das contas, vale mais a pena, às vezes, do que um CDB que é 120%. Entendeu? E a gente tem que ter essa maldade na hora de fazer o cálculo. Eu lembro, na época, eu tinha uns CDBs que valiam muito mais do que o LCI, assim, na porcentagem, só que quando eu jogava no papel, na matemática, eu via que o LCI valia mais. Beleza? Vamos abrir agora dúvidas, galera. Alguma dúvida desses produtos que eu falei para vocês? O que eu mais fiquei em dúvida foi o LCI e o LCA. Como é que compra? E tem a data para receber esse dinheiro? Isso. Você compra, por exemplo, do banco, vamos dizer, banco original, né? Foi o que eu comprei na época. Você compra o LCI a 10 mil e você vai ter um rendimento de tantos por cento do CDI e no final de um prazo, por exemplo, vamos dizer que eu compre agora, em agosto de 2022, eu vou receber esse rendimento integralmente. É como se fosse um contrato que eu tenho com eles. É como se fosse um CDB pós-fixado. Exatamente. Só que sem imposto. Isso. E que eu não consiga vender, né? Que não consegue vender, é verdade. Entendi. Eu não sei. Às vezes consegue vender e eu tô falando besteira, tá? Eu vou estudar isso e vou botar no grupo. Porque se conseguir vender, é até interessante. Eu nunca vendi. Todos os meus LCIs eu realizei no final do prazo. Então tem que ver se existe isso, né? Às vezes existe, eu nunca vi. Eu acabei de ver aqui que ele é considerado de liquidez baixa exatamente porque você tem que esperar esse prazo para reaver o dinheiro. Mas eu acho que você não consegue vender, não. Então, perfeito. A Ana então respondeu. E é condizente com o que eu falei para vocês, porque assim, eu já tive alguns LCIs e LCAs que eu realizei no final. Eu nunca tentei vender antes, eu nunca consegui vender antes, não sabia nem que existia essa opção e realmente ela não existe. Ele tem uma liquidez baixa. O que eu gosto de LCI, tá? Vamos lá, qual é a minha estratégia? Minha estratégia é a seguinte: pego o capital, formo meu fundo de emergência. O fundo de emergência, ele tem que render, Felipe? Não. O fundo de emergência, ele tem que vencer a inflação. Ponto. Ele tem que ser maior que o IPCA. Ele tem que vencer a inflação. Ele venceu a inflação, beijo, abraço, ele não é para render. Ele é para estar lá como um colchão financeiro quando eu precisar. Tá? É isso. Depois disso, eu começo a atrelar papéis ativos que são interessantes para minha estratégia. Eu tenho estratégias de médio prazo. Por quê? E de curto prazo eu tinha. Eu sou jovem e eu não queria esse dinheiro para aposentar. Vê que loucura, né? Eu não queria a independência financeira. Eu queria para me manter durante a residência. E após a residência, ali nos primeiros anos, eu ter dinheiro para casar, eu ter dinheiro para fazer as coisas. Eu não queria para aposentar. Olha a doideira, né? As pessoas, não, vou investir direto para aposentar. Eu não. Então, eu peguei produtos que venciam em 3 a 5 anos na época. E, cara, me renderam super bem. Eu consegui viver bem a residência de maneira bastante saudável financeiramente. E agora que está começando a voltar a cair, que é a hora que eu vou ficar mais ativo na minha vida financeira e eu vou suprir esse problema. Lembrando que eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro contra a invalidez, eu tenho seguro contra a perda de mão, eu tenho seguros que pagam caso eu perca as coisas e me dão uma renda mensal acima do meu valor de renda de emergência. Então, eu fiz um colchão financeiro e me protegi. Fiz uma proteção do meu patrimônio, né, para caso eu venha a ter algum problema. Então, tu investia desde a faculdade, né? Eu investia do final da faculdade, desde o final da faculdade, mas eu comecei a investir pesado, Arquísia, legal, assim, em produtos e tudo mais, no ano que eu formei. Então, tipo, desde o meu primeiro salário eu fui pagando dívidas e já olhando as coisas para investir. Quando eu quitei as dívidas, eu trabalhei igual um boi bandido, trabalhei muito. Quando eu quitei, eu investi. Então, por exemplo, quer ver? Isso é 2016, né? Então, eu tenho investimento ainda lá que não venceu, que vai vencer em 2023. Eu não botei a mão.
Mas eu tive um investimento que venceu esse ano que pagou meu casamento. Vixe, Maria. Entendeu? Então foi tudo ali para 3 a 5 anos. A maioria era de 3 anos de investimento. Aí, Felipe, outra coisa que eu ia perguntar. Não sei se é nessa aula. Quer dizer, nessa aula não foi. Não sei se vai ter outras. Fundo cambial. Fundo cambial. Fundo cambial vai entrar na próxima aula, porque a próxima aula é fundo de investimento. E aí eu vou falar de fundos de investimento, fundos de ações, fundos de renda fixa. E aí eu vou falar de fundo cambial. Eu gosto de fundo cambial da seguinte forma, tá, Arquísia? O fundo cambial, para mim, ele é interessante quando você tem algo que você vai fazer, que você sabe que você vai fazer naquela moeda. Então, por exemplo, eu vou fazer vamos supor, um intercâmbio daqui a 5 anos. Aí eu ponho fundo cambial. Por quê? Se o dólar sobe, né, um fundo cambial, por exemplo, atrelado ao dólar, se o dólar sobe, eu protejo meu capital. Se o dólar desce, eu perco o dinheiro, mas eu protejo meu capital. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Quando eu fui para o Peru, eu falei, eu vou fazer uma viagem internacional daqui a 1 ano. Eu peguei o dinheiro e botei no fundo cambial. O dólar caiu. Eu perdi dinheiro. Perdi dinheiro. Mas estava protegido. O dinheiro daquela viagem estava protegido. Tanto que depois eu viajei com aquele dinheiro. Justamente por isso eu queria viajar daqui a. Eu queria não, né? Quero viajar daqui a 1 ano. Aí eu leio muito sobre fundo cambial, mas ainda é muito difícil É. saber como investir. Mas então não seria uma boa hora, né, para comprar esse fundo cambial, porque o dólar tá alto e a tendência é diminuindo. Exatamente. Agora, se por exemplo, eu tenho medo de perder esse dinheiro, eu já vou jogar lá, mas a chance desse dinheiro desvalorizar em relação à entrada é grande. Entendi. Porque foi o que a Ana falou, o dólar está alto e a chance dele cair é grande. Né? Você tem um governo democrata, que é um fator para desvalorização do dólar. Né? A gente, assim, os americanos falam, né, isso que os investidores eles são mais republicanos, eles não gostam muito dos democratas porque eles falam que democrata não sabe gerir dinheiro, né? E aí isso é com eles, eu nem manjo disso. Então a chance do dólar cair é grande. E aí um fundo cambial para você seria a perda de dinheiro no curto prazo. Se fosse para médio e longo prazo, aí eu já não sei como é que vai ficar o cenário internacional nesse aspecto. Show. Vou esperar a próxima aula. Show de bola, que lá eu vou falar sobre um monte de coisa, vou falar sobre DI, vou até anotar aqui de botar fundo cambial na próxima aula, porque eu ia falar muito de fundo de renda fixa, mas eu vou falar de fundo cambial, vou até anotar aqui. Cambial, ações e renda fixa. Pronto. Vai ficar uma aulinha em renda fixa, vai ficar uma aulinha bem maneira para vocês. Galera, ficou alguma dúvida? Gostaram da aula? O que vocês acharam? Só de eu ter entendido o CDB pré-fixado. Show. Foi ótimo. Valeu, Ana. Mas Então, aonde a gente consegue acompanhar essa variação do CDB e do CDI? Tem que... Eu acho que tem que ter uma conta numa corretora, né? você está na sua corretora, por exemplo, e aí você vai abrir o gráfico, tem um gráfico, geralmente, de rendimento em tempo real. Ele rende diariamente, né? Ele corrige diariamente. E aí você consegue ver esse gráfico na sua corretora. Ah, entendi. Entendeu? E aí vendo o gráfico, agora, por exemplo, agora os juros estão lá embaixo, né? Eu acho, assim, eu não entendo tanto disso, né, da política econômica que vai ser colocada agora, mas eu acho difícil de cair mais. A gente está na mínima histórica. Então, assim, agora se subir, a gente desvaloriza o nosso capital. Mas, por exemplo, quer ver um banco que está... O Banco Máxima, se eu não me engano, eu acho que é Máxima, ele abriu um CDB pré-fixado de 10% ao ano. Eu acho que é isso. Eles estão apostando numa subida, né, dos juros, que aí o seu dinheiro vai valer menos e aí talvez eles comprem no meio tempo por menos, não sei o que eles pretendem fazer com isso. Mas está 10% ao ano. Eu acho que até venceu já o prazo para entrada nesse CDB aí. Show de bola, galera. Então, poxa, que bom que vocês gostaram aí dessa aula.
Essa é a aula 2 de 3 da parte de renda fixa, porque na próxima aula a gente vai falar de fundos DI, né? Fundos de renda fixa. E aí eu não podia deixar de fora da parte de renda fixa isso aí. E é isso. Depois a gente vai passar para a parte de ações e renda variável, fundo de ações e tudo mais aí para vocês. Falar de fundo cambial também. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e valeu! Valeu.